Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Desbloqueie Sua Mente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos trazer mais um tema para desbloquear sua mente para que você alcance resultados extraordinários na sua vida. Estamos chegando no fim do ano e nada melhor para falar do fim do ano, nesse fim do ano, do que transformação. E transformação é um exemplo dessa pessoa que hoje é o meu convidado aqui. Gostaria de dar boas-vindas ao Sérgio Pessoa, mentor empresarial, inclusive o meu mentor. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença. É um prazer te receber aqui. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal melhor do que eu falar de você mesmo se apresentar para o nosso público. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui nesse podcast, poder contribuir um pouco com a minha jornada, com a minha história. Meu nome é Sérgio Pessoa, sou coach, sou mentor empresarial e vou estar aqui com vocês hoje trazendo um pouquinho da minha jornada, contando um pouco dessa trajetória para que vocês possam conhecer essa jornada e contribuindo também com o trabalho que a Aline tem feito. Ótimo, muito obrigada. Bom, pessoal, queria, antes da gente começar, justificar a ausência do Léo, nosso companheiro, meu companheiro aqui de podcast. Ele está com a mãe dele hospitalizada. Então, você que gosta do Léo, que nos assiste aqui, esteja com as suas orações para a dona Fátima. Eu queria dizer, Léo, você faz muita falta aqui, mas eu sei que é melhor ser dois, porque você me deu a missão de continuar aqui o podcast hoje, e eu tenho certeza que em breve a sua mãe já vai estar muito boa, e você vai estar aqui novamente com a gente. Bom, Sérgio, quando a gente comentou sobre o tema desse podcast, eu falei assim, Sérgio, eu queria que a gente falasse de transição de carreira. É um tema que as pessoas me pedem muito no meu Instagram, me pedem muito pessoalmente, justamente porque eu fiz uma transição de carreira. Inclusive, eu vou contar aqui que você tem uma participação importantíssima nessa transição. E você também fez uma transição de carreira quase que da água para o vinho, se é que a gente pode dizer assim. Você tinha uma carreira que você vai contar melhor aqui que eu, e transicionou não só de carreira, como de área de exatas para a área de humanas. Então, eu queria que antes da gente começar a falar de transição de carreira, que você contasse para o nosso público a sua história, porque eu tenho certeza que ela vai conectar com muitas pessoas. Perfeito, né? Eu sou graduado em Engenharia Civil. Em 2010, eu conheci a minha esposa, então namorada, passando férias lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E em 2011, eu vim aqui para a festa de formatura da minha esposa, fiz uma entrevista e fui contratado para trabalhar numa empresa de engenharia. Era uma empresa pequena, fiquei naquela empresa 3 meses e ali apareceu uma oportunidade para eu ir trabalhar numa grande empreiteira. E aí eu fiz o processo seletivo nessa grande empreiteira, fui aceito e fui para essa grande empreiteira. Fiquei nessa empresa aproximadamente 2 anos. Entrei nela com 23 anos, recém-formado. Uma experiência muito boa, muito gratificante. Trabalhei dentro de uma obra de uma mineradora. E eu falo que nesse período eu cresci muito, aprendi muito. Eu falo que desde criança eu tinha um sonho de realizar grandes coisas e estar trabalhando naquele projeto, um projeto bilionário, com uma obra com mais de 2.000 homens, né? Nossa. E eu tinha um time ali de mais ou menos 200 homens comigo. Já com 23 anos você liderava um time de... Isso, mais ou menos nessa época eu estava com 24 anos, 200 homens. 200 homens, Isso. Nossa, que desafio, hein? Sob minha responsabilidade, foi um desafio muito grande, mas eu cresci muito nesse período. Eu falo que em 1 ano eu cresci assim, acho que 10, em experiência, em aprendizado, em saber lidar com a pressão, em gerenciar pessoas. E uma coisa que acontece e é muito comum é que todo mundo é formado para atuar na sua profissão. Só que elas não entendem que, na verdade, a maioria vai fazer o quê? Gestão de pessoas. Ali eu comecei a ver que boa parte da minha atuação não era na minha formação em si, claro que tinha a parte técnica, mas boa parte do meu dia era muito mais voltado para gestão e para gestão de pessoas. Tem um livro do Thiago Brunet que chama Especialista em Pessoas, e ele fala disso, que a gente não estuda sobre pessoas nem no ensino médio, nem no ensino fundamental, nem na nossa faculdade, a não ser que você seja de uma área muito de humanas, talvez uma psicologia mesmo assim, nem sei se estuda tanto assim, mas o que a gente vai fazer na vida no futuro, assim como você falou, é ser um gestor de pessoas o tempo todo. Se a gente for empresário, se a gente for profissional, o tempo todo a gente vai estar relacionando com gente na nossa casa, nosso trabalho. E interessante que é o mesmo link que você fez, que mesmo sendo uma área técnica,
você seria um gestor de pessoas. Exatamente. E aí comecei a trabalhar com muitas pessoas, gerir muitas pessoas e fui aprendendo na prática, né? Então fiquei 2 anos nessa empresa e era o ano 2013, o mercado já não estava ali tão bom, né? O mercado de engenharia estava caindo muito e foi um momento ali que eu não estava feliz. Eu tinha até um bom resultado financeiro, eu tinha reconhecimento, na empresa havia oportunidade para eu poder continuar crescendo, mas eu não estava feliz. Né? E quantas pessoas estão infelizes hoje com o que estão fazendo, mesmo sendo reconhecidas e não têm coragem de mudar? E eu estava vivendo aquilo. Eu era reconhecido, tinha um bom salário, tinha perspectiva de crescimento, mas eu não estava feliz e satisfeito. Eu lembro que eu acordava todos os dias às 6 da manhã para eu poder ir para a obra, e ali dentro eu me perguntava, o que eu estou fazendo nesse lugar? Né? E foi um momento que, quando teve oportunidade, eu pedi o desligamento, e eu brinco que eu fui fazer algo no Brasil que é muito mais fácil, que é empreender, né? Meu sogro me chamou e falou, vem pra cá, vem empreender junto comigo, tenho um negócio, tá crescendo, eu preciso da sua ajuda. Aqui na cidade também não tem engenheiro, aqui no interior de Minas não tem engenheiro, e você vai poder vir aqui, tem mercado para você. E ali, muitos medos, muito frio na barriga, vou, não vou, e agora? Vou perder isso, vou perder esse salário, vou perder esse status, vou perder a minha carreira. E eu decidi ir. Eu queria que você falasse sobre esse frio na barriga, porque eu também senti muito esse frio na barriga, porque você largou o certo, que é o que as pessoas falam, pelo duvidoso. O certo, que era um salário certo, benefício certo. Imagino que a empresa pagava onde você morava, Isso. dava benefício de combustível, de carro, às vezes essas empreiteiras dão. Sim. Também. E você ia sair como diz o pessoal do interior, no peito e na raça. Isso. Para poder vir para um outro estado, para ainda ser empreendedor, que é o mais complexo ainda. Não era uma transição de carreira para sair de um cargo CLT para manter num cargo CLT. Exatamente. Na época eu ganhava aproximadamente 10 salários mínimos, ganhava mais um percentual, acho que era 20% em cima do meu salário por estar em outra cidade, plano de saúde e em outros benefícios que eu tinha, previdência privada, enfim, vários benefícios, e isso com 24 anos, né? Comecei com 23, saí de lá com 25 anos. Então, assim, para um início de carreira, era um bom salário, né, para quem estava começando a vida. E deu muito frio na barriga, vou deixar isso, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Fui para uma cidade pequenininha, bem pequenininha, 30 mil habitantes, e recomeçar a minha carreira. E como que você venceu esse frio na barriga? Foi assim mesmo? Vou, pronto. Então, foi o amor pela Laila? Como é que foi isso? Naquele mesmo ano eu tinha casado com a Laila, né? E ali dentro da empresa, né, eu estava trabalhando no ramo de obra industrial, e essas obras acontecem principalmente nos interiores, em lugares afastados das grandes cidades. E eu vi muitos colegas viajando ali, passava 2 anos num lugar, 1 ano e meio em outro, às vezes 3 meses, levando a família. E eu vi o quanto que aquilo era desgastante e sacrificante para a família. Às vezes a esposa tinha acabado de chegar, o filho tinha acabado de entrar na escola, tinha 2 meses que ele estava na escola, estava começando a fazer amizades com os coleguinhas, e ele era transferido e tinha que recomeçar. E eu vi aquilo tudo e eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu vi colegas ali há 15 anos sofrendo com aquilo, porque quando eu estava lá, estava no trabalho, estava feliz porque estava trabalhando, mas ao mesmo tempo se sentia culpado porque não estava em casa, porque a gente tinha horário para pegar e não tinha horário para sair. Trabalhava geralmente final de semana, sábado, quase todo sábado nós trabalhávamos. E então ficava muito pouco dentro de casa. E um valor muito forte para mim sempre foi o valor da família. E eu estava começando minha família naquele momento, então isso pesou muito para mim. E apesar dos medos, eu falei, se é hora de mudar, a hora é agora. Se eu ficar esperando, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, nunca vai ter a oportunidade perfeita. Então eu fui com medo mesmo. Falei, eu vou pagar o preço para ver o que é que vai ser. E se não der certo, eu sou jovem, eu recomeço e vamos fazer tudo de novo. Uma coisa que você me falou uma vez, quando eu estava no meu processo de transição de carreira, Aline, se não der certo, eu pensava, né? E se não der certo? Se não der certo, você faz o quê? Volta para o mesmo lugar que você estava. Se tudo der errado, nada der certo, o que você corre risco de quê? De voltar para o mesmo lugar. Exatamente. Porque você tem um background, você tem uma história, você tem um currículo. E eu imagino que nunca vai ter, tenho certeza disso, nunca vai ter momento perfeito, né, Sérgio? Exatamente. Talvez as pessoas sempre ficam calculando o momento perfeito, a hora perfeita, a conjunção perfeita de Marte com Saturno, mas isso não vai acontecer. Exatamente. Na verdade, é um momento de coragem mesmo e vamos. É uma decisão. Uma vez decidido, aí ali é definir a data e ir embora, né? E seguir o plano. Tem uma frase que o Paulo fala, que estamos a uma decisão de mudar
a nossa vida. Exatamente. Sempre é uma decisão. Exatamente. Então essa foi a decisão que mudou sua vida. Tomei a decisão, então fiz aquela transição, ali foi um choque inicialmente, eu falo que 3 meses ali eu fiquei numa depressão ali, o que que eu fiz, como é que eu vim parar nesse lugar, o que que eu tô fazendo aqui, meio que deslocado, até eu entender ali minha nova rotina, nova jornada, passou 3 meses, eu tava totalmente adaptado e eu falei, cara, que bom que eu fiz essa escolha. E ali entramos num negócio pequeno, em 4 anos nós quadruplicamos em faturamento, em resultado. Eu comecei a atuar também como engenheiro naquela cidade e eu comecei a executar casas de alto padrão e comecei a ser reconhecido, comecei a ser visto, né? E só que nesses 4 anos, foram 4 anos e meio para ser exato, eu tinha muito trabalho, né? A gente teve um crescimento, um esforço muito grande. Eu tinha um reconhecimento das pessoas que estavam fora, mas internamente a insatisfação continuava dentro de mim. Foi um período que eu também não conseguia ver resultado financeiro da minha parte. Eu acho que eu fazia muito e não recebia tanto aquilo que eu desejava. E aquilo começou a me trazer insatisfação também, né? E eu comecei a pensar, caramba, eu mudei de cidade, eu mudei de trabalho, eu mudei de atuação e a insatisfação continua. O que está errado? Foi quando eu comecei a olhar para dentro. Eu vi a minha esposa ali do meu lado, crescendo numa empresa, assumiu o cargo de diretoria de vendas de uma empresa. Ela, naquela época, nos melhores meses dela, chegava a ganhar 3 vezes mais do que eu, e aquilo começou a mexer com o meu ego, né? Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. E aí ela sempre buscando crescimento, falando, Sérgio, olha isso, olha aquilo, aprende isso, aprende aquilo. E eu naquela época tinha uma arrogância muito grande, né, achar que eu sabia de tudo e não sabia de nada. E aí foi até um dia que ela me mostrou um vídeo do Paulo Vieira, e eu vi assim, falei, cara, gostei desse cara é bom, esse cara fala firme, fala direto, gostei desse cara. E eu comecei a acompanhar, comecei a assistir, ali eu fiz uma primeira imersão, né, uma primeira imersão para trabalhar minhas crenças financeiras, e eu comecei a entender que, na verdade, enquanto eu continuasse com aqueles programas mentais que eu tinha até então, né, enquanto eu continuasse com a minha mente bloqueada, eu não ia crescer. Isso foi em 2016. Então, em 2016, eu comecei essa jornada e em 2017, a minha esposa deu mais um passo, fez uma formação em coach, chegou em casa empolgada, contando tudo que ela estava aprendendo, e eu olhei assim e falei, mais uma vez eu estou ficando para trás. Eu falei, eu quero isso para mim também. E ali eu decidi, né, falei, eu vou dar o meu melhor. E o que eu sempre ouvi na minha casa? Eu sempre ouvi que eu era muito inteligente. Então, se eu não aprendesse fácil, eu não precisava me esforçar. E se eu tivesse que me esforçar, é porque eu não era inteligente. Né? Então, geralmente, eu não me esforçava tanto e aprendia tudo e passava. E assim fui indo ao longo da minha vida, da minha escola, da minha vida acadêmica, foi sempre assim. Vi que eu nunca fui o melhor, nunca fui o pior, sempre fui um aluno ali de mediano para bom, mas sempre com essa. Se eu tivesse que me esforçar, é porque eu não era inteligente, então não me esforçava. E quando eu fui fazer essa formação, eu falei, olha, eu vou dar o meu melhor aqui. Eu vou prestar atenção, vou focar, vou aprender, vou absorver o máximo. E quando eu pisei ali dentro, que eu vi aquele mundo de transformação, e eu falo que eu descobri que eu era apaixonado pela transformação. Antes eu transformava terrenos em edifícios, em casas, em prédios, né? E agora eu comecei a aprender a transformação de pessoas. E quando eu vi as pessoas sendo transformadas por aquela metodologia, eu falei, eu quero isso para minha vida. Isso foi mais ou menos início do ano de primeiro trimestre, segundo trimestre de 2017, e eu me dei um prazo de 1 ano para eu fazer essa transição. Me dei um prazo, falei, ó, no máximo em 12 meses, eu não sei como vai ser, não sei o que vai ser, mas dentro de 12 meses, no máximo, eu vou fazer mudar, a virada. Vou mudar de carreira. É engraçado que foi um prazo curto, né? 12 meses para uma transição de carreira é um prazo de apertar o estômago, dar um frio na espinha mesmo, porque é um prazo curto, 12 meses, para você fazer toda uma transição, inclusive de cidade, que eu sei que você fez, mudar uma vida, né? Isso. E como que você fez isso, Sérgio? Como que você se planejou e colocou em prática esse plano para fazer essa transição? Acho que isso é muito interessante, porque com certeza tem pessoas que estão escutando agora que querem fazer uma transição de carreira, então dá o pulo do gato aí pro pessoal. Então, ali somou 2 coisas, somou a fome com a vontade de comer. Eu estava insatisfeito, não estava feliz com os meus resultados, com aquilo que eu estava tendo, e eu queria viver algo novo, eu queria voltar para uma grande cidade, estava morando em cidade pequena, foi muito bom o período que eu estive lá, fui muito feliz, mas eu queria viver uma nova vida, né?
E quando eu mergulhei, que eu fiz a primeira formação em coaching, fiz formação na área de negócio, formação na área financeira, e eu fui somando tudo, eu falei, eu quero viver disso. Não sei como é que vai ser, mas eu quero viver disso. Então já coloquei o objetivo, que agora eu vou transicionar. Eu já comecei a atuar em paralelo, né? Trabalhava durante o dia, atendia durante a noite as pessoas, e coloquei um prazo para mim. Comecei a trabalhar a minha mente, porque eu sou muito assim, eu coloco uma ideia, e coloco aquela semente, eu vou regando aquela sementinha, vou pensando nas possibilidades, vou enxergando tudo. Depois também tinha uma expectativa, porque eu fui ali para trabalhar junto com meu sogro, eu gerenciava, né, tinha uma participação em sociedade com meu sogro, ele e minha sogra tinham uma expectativa sobre mim, e eu comecei a comunicar, olha, tô olhando para isso, tô com essa visão, não tinha data definida ainda, dentro de mim tinha um prazo, e eu comecei a comunicar, comecei a plantar as sementes, né? As coisas foram acontecendo, até que eu falei, olha, não quero saber, data tal, vou começar a olhar um apartamento, que eu vou mudar de cidade, e vou recomeçar, não sei como é que vai ser, mas vai dar certo. Comecei a olhar apartamento já para mudar, voltar para a capital, voltar para BH, e ali naquele processo eu fui convidado a passar por um processo seletivo também, e para mim não tinha, ou dava certo, dava certo. Então assim, eu fico com aquela mentalidade, se não der certo aqui, vai dar certo no lugar, mas eu já sei que já deu certo. E na semana, assim, no início do ano, quando foi janeiro, essa transição se iniciou ali, final do primeiro trimestre, ou início do segundo trimestre de 2017, quando foi em janeiro de 2018, eu recebi o sim da imobiliária, que o apartamento foi aprovado para mim, foi liberado lá, e também recebi o sim da empresa que estava me recrutando, né? Da Febracis Belo Horizonte. E ali foi na mesma data. A minha esposa estava grávida de 7 meses. Nossa. Não tinha perspectiva nenhuma de nada. Era um recomeçar, né? Trabalho totalmente meritocrático. Então eu ia receber de acordo com os meus resultados. Mas eu estava tão sedento por aquilo, que falei, já tinha comunicado. E eu vi de várias pessoas, você é doido. Você vai trocar o certo pelo duvidoso. Cara, você já tá com o nome feito aqui. Tua vida tá tranquila, tua carreira tá estável. Aqui você é reconhecido, você é visto. Como é que você vai fazer isso? Falei, olha, foi muito bom até aqui. Eu sou muito grato, mas agora eu vou desbravar uma nova área. Sabe o que eu acho que é o principal medo que talvez você sentiu? Porque eu senti, Sérgio. Porque você já tinha uma carreira. Então, quando a pessoa ela vai começar do zero, assim, eu não tenho nada. Então, se eu perder alguma coisa, eu não estou perdendo nada. Agora, quando você vai começar, mas você tem algo a perder, por exemplo, eu saí da cidade, que eu já tinha construído um nome, e para eu voltar, eu vou ter que reconstruir isso. Exatamente. Tem a famosa gaiola de ouro. Sim. A gaiolinha de ouro, que você me disse muito sobre ela. Ela é confortável, ela tem até um ar-condicionado. Isso. Sabe, a gente é alimentado ali bem, não tá ruim, mas é uma gaiola. É algo que nos limita, é algo que nos impede de voar, de dar voos mais altos e de cumprir o propósito a qual a gente foi enviado aqui nessa terra, né? Então eu imagino que talvez o seu maior frio na barriga que você tenha sentido é porque tinha a perder. Exatamente. Mas você não te deu essa opção, ou ganha ou ganha. Eu perdi salário, perdi renda, né? Perdi resultados que eu poderia ter ali futuramente e perdi até então a carreira, né? Mas assim, é tudo muito relativo, porque quando eu decidi, meu coração pulsava por aquilo e eu decidi realmente fazer, para mim não tinha escolha. Ou dava certo. Eu falo o seguinte, quando a gente está numa dúvida se faz algo ou não, toma uma decisão. Tá? Toma uma decisão, às vezes essa decisão ela vai ter uma implicação financeira, ou seja, eu decidi mudar de carreira, às vezes eu não vou ter renda no novo trabalho, na nova carreira que eu vou começar, eu vou começar a empreender, eu tenho uma família, eu tenho contas, eu tenho boletos para pagar, e eu falo que eu vou soltar 2 leões atrás de mim, babando, doido para me morder, ou eu corro mais rápido, ou ele me pega, e se ele me pegar a mordida vai ser pesada. Então, como eu não quero que ele me morda, eu vou correr muito mais rápido, e vou fazer o que tem que ser feito. Então nessa transição foi isso. Chegou um momento que eu estudava tanto que para dar treinamentos, palestras, para poder começar meu novo trabalho, que chegou um momento assim que eu não aguentava mais ouvir aqueles conteúdos. Que me dava irritação, porque eu já tinha ouvido 3, 4, 5 vezes, mas para eu poder comunicar eu tinha que saber cada detalhe. Mas não tinha opção, eu tinha que fazer. Né? Teve medo, muito medo, teve dúvida, foi um processo fácil, rápido? Não foi. Foi uma transição. Eu falo que toda transição ela leva mais ou menos 1 ano para amadurecer, né? Porque a minha foi mais ou menos isso, 12 meses para eu começar, tô bem, tô estabelecido, os resultados começaram a vir, mas quando começaram a vir valeu muito
a pena, tá? Mas eu estava tão convicto, nas duas vezes, estava tão convicto daquilo que eu ia fazer, que as dúvidas, os medos vinham da minha programação mental, mas eu estava certo daquilo que eu queria alcançar. Então, isso foi irrelevante perto do objetivo final que eu queria alcançar. E fala do seu objetivo final, que aí eu vou falar como que a sua história se conecta com a minha. Me conta, então, depois dessa transição, o que você fez da vida e faz da vida até hoje, que aí eu vou contar para o pessoal como que a sua história se conecta com a minha. Isso. E aí, quando eu fiz essa transição, eu virei coach, master trainer, mentor, né? Aqui na Febracis Belo Horizonte, e eu comecei a dar treinamentos, palestras, comecei a desenvolver pessoas, comecei a ajudar empresários também na sua vida pessoal e profissional, e comecei a ajudar essas pessoas, né? E eu falo que esse início de transição, essa mudança, quando a gente assume um novo papel, ali tem o momento que eu chamo de síndrome do impostor. Então, nessa transição, vai ter a síndrome do impostor. E o que é essa síndrome do impostor? Eu estou mudando de um papel para outro papel. E muitas vezes a minha identidade ainda está formatada num papel antigo. E eu olho para esse novo papel e eu não me reconheço. E leva um tempo até que eu possa afirmar essa nova identidade. Se alguém falar que é assim que mudou, tá mentindo. Tá mentindo. Pode ter sido rápido, mas a gente leva um tempo até se acostumar com esse novo papel. Então, quando eu fiz essa mudança, eu continuava a me ver ali com aquele papel antigo que eu tinha ainda. Estava me reestruturando emocionalmente, psicologicamente, né? Para que eu pudesse assumir um novo papel e ter segurança daquilo que eu estava fazendo. O primeiro treinamento que eu ministrei, tinham vários colegas que, sentado comigo como aluno, estavam lá sendo meus alunos. E ali eu falo que as minhas crenças gritaram alto, né? Aquele diálogo interior ali gritou muito alto. Mas foi um desafio, foi momentâneo, passou, né? Eu venci, e ao longo desses mais de 5 anos eu venho desenvolvendo pessoas, treinando, já treinei milhares de pessoas, já palestrei para mais de 700 pessoas em um ginásio, e eu não conseguia falar para uma pessoa, acho que para 5 pessoas eu já ficava nervoso, tremendo, gaguejando. Se eu tivesse falado no telefone, eu falava num lugar fechado, escondido, porque eu tinha medo de falar em público. Se era para alguém apresentar trabalho, eu fazia o trabalho e pedia para alguém apresentar, porque eu não sabia apresentar, né? Então já palestrei para mais de 600 pessoas no ginásio, eu já falei ao vivo para mais de 4.000 pessoas em um grande evento, e isso mostra que o quê? Que quando eu decido realmente o que eu quero, eu decido o objetivo que eu quero alcançar, não existe mais retorno. Ou dá certo, ou dá certo. Ótimo, e deu certo. E aí eu vou contar para vocês como que a história do Sérgio se conecta com a minha história. Bom, eu acho que eu nunca contei para vocês aqui no podcast a minha história de transição de carreira, mas assim como ele, eu também fiz uma transição de carreira. Eu fui criada, Sérgio sabe, para ser uma funcionária. Então, meu pai era operário, minha mãe era funcionária pública. Por um tempo eu achei que a melhor coisa do mundo seria ser funcionário público. Eu via, tem um salário fixo, não tem risco de ser demitido, não tem como demitir funcionário público, não sei se tem um jeito assim de... Só acho que fizer uma coisa muito grave. E minha mãe professora, depois funcionária de escola, meu pai operário. E aí eu fui a filha mais velha criada para dar certo. Então com aquela um peso aqui nas costas que eu tinha que dar certo, que eu tinha que ser um sucesso. E o que era ser um sucesso para minha família? Ser um sucesso era ter um ótimo cargo numa empresa. E como a indústria é algo muito forte na minha região, se você trabalhasse em determinada indústria, então aí você alcançou o sucesso. E ser um chefe na indústria, aí você arrasou, sabe? O ápice do sucesso. E assim eu fui criada. E deu certo. Eu, aos 22 anos, deixa eu ver, eu casei com 22, aos 23 anos eu tive o meu primeiro cargo de liderança, assim como você, Sérgio, uma coincidência que a mesma idade, não tinha essa quantidade que você tinha, mas já tinha ali um time reportando a mim como uma coordenadora de área, e eu vi a minha vida dando certo, eu vi eu conquistando os cargos que eu queria. Eu lembro que quando eu entrei na indústria para ser aprendiz,
Gente, isso é muito interessante. Quando eu entrei na indústria para ser aprendiz, eu fiz uma linha de carreira para mim. Eu peguei a última página do meu caderno, eu sou dessas que escreve na última página do caderno, não sei se você faz escrever algumas coisas nas últimas páginas do caderno. Não fazia até então. Mas depois começou a fazer. E eu escrevi assim, eu vi como que era o desenho de carreira na empresa. E eu escrevi que eu seria aprendiz, eu seria estagiária nível superior, seria auxiliar, assistente, analista júnior, analista pleno, analista sênior, coordenadora, supervisora e gerente. Ou seja, que eu passaria por 10 posições até eu chegar no cargo de gerência. Eu desenhei a minha carreira ali naquela folha e falei com uma amiga, minha melhor amiga até hoje, a Shirley. Falei assim, Shirley, eu vou ser isso tudo aqui. Aí ela tá assim, que legal, Aline. Eu falei, eu já desenhei. São 10 cargos até eu chegar a gerente. Eu era aprendiz com 16 anos. E assim eu fiz. Eu percorri aquela linha que eu mesma tracei para mim. E aí, quando eu cheguei a ser gerente já com 10 anos depois. Exatamente, agora eu tô fazendo essas contas aqui. Mas com mais ou menos de 10 anos depois... Não, desculpa. Com 30 anos, mais ou menos, eu já era gerente. E aí eu cheguei no ápice da carreira que eu programei para eu mesma. Cheguei, e aí? E aí eu descobri que eu não estava feliz. E aí eu descobri que eu era gerente, eu estava numa empresa excelente, numa empresa que eu amava o meu trabalho, que eu amava as pessoas, que eu tinha já convites, Aline, isso daqui rapidinho você vai se tornar diretora, porque você entrega dessa forma. E eu entregando resultados... Mas eu não estava feliz. A verdade é que eu não estava feliz. Porque nem todos os pratos da minha vida estavam rodando. Tinha coisas que eu estava deixando para trás, principalmente o tempo com os meus filhos. E aí, como que a minha história se conecta com a história do Sérgio? Eu comecei a buscar um processo de autoconhecimento. Então, eu queria dizer para você que quer fazer um processo de transição de carreira, o primeiro passo não é olhar para fora, o primeiro passo é olhar para dentro. Não adianta você olhar as possibilidades que existem. O primeiro lugar que você precisa olhar é para dentro de você. Assim como o Sérgio fez. Você disse que o primeiro passo foi olhar para você. Exatamente. Enquanto eu olhei para fora, eu não achei respostas. Eu só comecei a achar respostas quando eu olhei para dentro. E eu também só comecei a achar respostas quando eu olhei para dentro. Não adiantava eu ir procurar alguma coisa naquele momento. Não adiantava eu ver possibilidades para mim, porque eu precisava olhar para dentro de mim. E aí eu fiz o meu primeiro método CIS, que foi na época da pandemia, então ele foi online, foi na minha casa, 2020. Isso. Eu fiz o meu primeiro método CIS em casa, junto com meu marido, e eu naquela busca, era de madrugada, ia de madrugada, assim, eu com 2 filhos pequenos e trabalhando, então, assim, foi uma loucura eu fazer um método CIS, que era muito cansativo, mesmo assim, eu consegui ali me ajeitar, me organizar e fiz, e comecei um processo. Como você falou, Sérgio, eu comecei um processo de ler, de buscar, que quase insano, sabe? Era uma coisa louca. Eu entrei realmente no que a gente chama de metanoia. Comecei a buscar tudo que pudesse mudar a minha mente. E aí eu comprei, Anderson falou comigo naquele curso, meu marido falou assim, olha, essa grade de curso é a sua cara, por que você não faz? Só que era um valor bem expressivo. E aí eu falei, mas você acha? Ele disse assim, não, vai lá, faz, vai ver o que dá. E aí eu comprei o formação em coach. E aí quando eu fui fazer o curso, quem estava dando o curso? O Sérgio. E aí o Sérgio, que era o treinador do curso, o master trainer daquele curso, e ele me convidou numa dinâmica para fazer uma sessão, como se fosse uma sessão com ele, uma sessão de coach, para quem não conhece. E ele é especialista na área profissional, empresários, ele me perguntou, assim, a primeira coisa que ele me perguntou foi, e aí, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? E eu acho que cognitivamente eu ia falar com ele, ganhar 10 vezes mais, não sei o quê. E aí, quando ele olhou para mim, igual ele tá olhando agora, eu me desabei a chorar. O Sérgio vai lembrar muito bem disso. Desabei a chorar. E um filme foi passando na minha cabeça, eu não conseguia responder ele o meu objetivo, mas aí eu respondi o meu objetivo. Falei com ele, meu objetivo é tomar café da manhã com os meus filhos. Todos os dias. Todos os dias.
E aí, na hora que eu respondi aquilo, tinha uma sala, porque a gente estava num curso, eu estava na frente com ele, mas tinha pessoas escutando, como se fosse uma plateia escutando. E eu vi um silêncio naquela plateia. Eu não conseguia olhar para eles, mas eu tenho certeza que naquela hora a cara do povo caiu, porque eu já tinha falado minha renda, não era uma renda ruim, já tinha falado da minha profissão, não era ruim. Eu tinha uma condição muito boa, assim, perto, igual você falou, né, Sérgio, para a idade, para os padrões de onde eu vim, do que eu quebrei da minha família. Talvez a mais bem-sucedida financeiramente da minha família fosse eu ali naquele momento. E aí eu queria tomar café com os meus filhos. E para tomar café com os meus filhos todos os dias de manhã, eu precisava fazer uma transição de carreira. E começou o processo com aquela pergunta. Eu entendi que aquele estilo de vida que eu tinha e aquela profissão que eu tinha até então, que era gerente de recursos humanos, não combinava com os meus valores. E aí eu fui descobrir os meus valores, porque nessa história toda, a gente não sabe os nossos valores, né, Sérgio? A gente só sabe os nossos valores quando a gente olha para dentro. E aí eu descobri que os meus valores eram liberdade, meus valores eram família. Meus valores estavam muito ligados a poder ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, de agenda, e eu só conseguiria isso fazendo uma transição de ser funcionária para ser empresária. E aí o Sérgio falou comigo, não lembro muito bem como ele falou, mas ele falou que ele estaria comigo. Não foi assim? Que ele não largaria a minha mão. Exatamente, vamos estar junto nesse processo, né, para poder caminhar, para poder entender, né, tudo que você precisa fazer para poder alcançar esse objetivo. E aí, gente, eu acho que talvez venha o ponto mais importante dessa jornada toda. Para mim, tá? O que foi mais importante? Ter alguém que segurou na minha mão. Porque eu acho que o Sérgio foi mais rápido que eu e mais decidido que eu. Eu não tinha essa facilidade. Então, eu tinha um medo de passar fome. Então, eu tinha medo de não ter o que comer. Aline, mas como? Aline, é irracional? É irracional. É o subconsciente que leva a gente para lembrar de coisas do nosso passado, da nossa história, de sofrimento. E aí eu tinha um medo. Falei, eu vou largar o meu emprego e não vou ter comida para dar para meus meninos. E não vou poder pagar o colégio dos meus filhos. Eu só imaginava um empreendedor trabalhando e não tendo resultado. Eu já pensava assim, eu tendo que mudar todo o meu estilo de vida, sabe? Eu tenho carro, vou ter que vender meu carro. Eu vou ter que vender minha casa, vou ter que viver num kitnet. Você associou empreendedorismo a você ter que deixar tudo aquilo que você tinha conquistado para poder recomeçar do zero. Do zero. E na verdade não era isso, né? E eu vou pegar aqui uma frase, né, que eu gosto muito, até relembrei ela hoje, do Nassim Taleb, porque ele fala o seguinte: as 3 coisas que mais viciam uma pessoa é heroína, carboidrato e um salário fixo mensal. Porque essa estabilidade ali faz com que a gente fique numa zona de conforto, né? E no livro Milionário Mora ao Lado, ele fala o seguinte, que a previsibilidade financeira é inimiga da prosperidade. E que a imprevisibilidade financeira geralmente é o que leva à prosperidade. Porque como eu não consigo saber o que eu vou receber no mês que vem, eu tenho que fazer muito mais, juntar, construir patrimônio, e é aí que vem o enriquecimento. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sabia disso naquela altura, gente. Eu associei só a coisa ruim. Mas tinha um desejo tão grande de liberdade, um desejo tão grande de tomar café com os meus filhos todos os dias, um desejo tão grande de poder viajar sem poder ser só numas férias, o desejo tão grande de ir no salão de beleza de manhã, igual eu fui hoje, e poder ir, sabe, sentar lá tranquila, fazer minha unha tranquila, sem preocupar que eu tenho que ligar para alguém, que eu tenho que pedir, por favor. Aquele desejo de liberdade era tão grande que eu acredito que o meu maior motivador foi o desejo de ter liberdade. Apesar, gente, de sempre dizer isso, estava numa empresa maravilhosa, estava com pessoas maravilhosas, um time maravilhoso. O que eu tenho muita saudade do time, das pessoas, são pessoas que eu levei para a vida, que continuam fazendo parte da minha vida. Mas aquele modelo de vida realmente não me encaixa mais. E aí, quem me ajudou foi o Sérgio. E eu queria dar essa dica para você. Você que quer fazer uma transição de carreira e não sabe como fazer, não tente fazer sozinho, porque você pode ver vídeo na internet, você pode ler livros,
Mas nada é mais poderoso do que alguém que percorreu o caminho, te ensinar como você vai percorrer. Porque eu tenho certeza que o Sérgio já tinha percorrido um caminho que ele me ajudou a percorrer. Então, ele já tinha quebrado as crenças que ele ia me ajudar a quebrar. E aí, apesar de não ter sido fácil, porque não foi algo que eu fui quebrando aos poucos, quebrando tanto de crença, e deu certo. Para no final dizer assim, deu certo. Graças a Deus não passo fome, graças a Deus meus filhos continuam estudando num bom colégio, graças a Deus eu consegui ter uma renda maior do que a que eu tinha como uma funcionária, que era algo que eu tinha. Eu lembro que eu falava do plano de saúde, um medo desse plano de saúde, sabe? Meu Deus, vou perder meu plano de saúde. Era talvez a coisa que eu tinha mais pavor, era perder o plano de saúde. Deu certo, eu pago o plano de saúde, sabe? A gente prosperou, sabe? Eu prosperei, minha família prosperou, e eu consegui trabalhar menos, que era um sonho, trabalhar menos e ganhar mais. E quando eu dizia que eu ia trabalhar menos e ganhar mais, todo mundo dizia que eu era louca, até que eu encontrei a Febracis, e aí eu descobri que eu não era louca, que aquilo que eu tinha projetado, que era trabalhar menos, porque eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso ser mulher, e preciso ser profissional e tudo, ter os meus pilares da vida organizados, era uma possibilidade. Aquilo podia acontecer, uma vida plena podia existir. Eu acredito que isso foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Entender que uma vida plena, você não precisa ser só uma boa profissional e ter sucesso profissional. Eu sei que te disseram a vida toda que você só poderia ser bem-sucedida, ou sorte no jogo, ou azar no amor. Mas isso é mentira. Você pode ter sorte na sua vida profissional, sorte na sua família, sorte na sua saúde, sorte, enfim, em todas as áreas da sua vida. Óbvio que isso vai custar um preço. E que a gente tem que estar disposto a pagar, né, Sérgio? Exatamente. E pegar um gancho naquilo que você falou aqui, né, que você teve a ajuda de alguém que pudesse pegar na tua mão e te auxiliar, né? Eu sempre gosto de citar uma frase do Guimarães Rosa, que ele fala o seguinte: é perto dos bons que nós fica melhor, né? E o que isso quer dizer? Que se eu quiser ser melhor, se eu quiser crescer, eu preciso estar associado, preciso estar com pessoas que vão me ajudar a ir para o próximo nível, tá? Por quê? O mais inteligente da mesa não é mais inteligente do que toda a mesa. E eu sempre tenho que ter pessoas que vão me acompanhar, mentores, coaches, consultores, né? Pessoas que tenham experiência naquela área que eu quero crescer, que vão me ajudar e mostrar o caminho, a direção. Se você quer ter grandes resultados, sempre contrate os melhores, estejam com os melhores, porque essas pessoas vão encurtar o caminho, às vezes em meses, anos, que você levaria às vezes uma década para poder alcançar aquele resultado que você esperava. Eu lembro que nessa jornada eu fui numa médica, gente, eu não estava bem mesmo não, tá? Quando eu falo que eu estava mal, desorganizou todas as minhas ideias aqui, eu não estava bem, meu corpo não estava bem. Inclusive, outro dia eu mostrei um vídeo que eu gravei antes do Método CIS, gravei em 2019 um vídeo internada, e eu dizia para eu mesma que eu precisava mudar a minha vida, tá no meu Instagram isso. E aí talvez aquela internação, aquele problema de saúde também foi foi uma construção de fatores, né, que foi chegando a eu entender que eu precisava mudar de vida. Mas eu lembro que eu fui numa médica, e quando eu expus para ela, olha, eu vou fazer uma transição de carreira, tal, eu tenho isso, e quero isso, ela falou assim: minha filha, fica tranquila, é uns 3 anos. Vai com calma, uns 3 anos, pra você não bagunçar as ideias aí e ficar doida. Eu falei, não, 3 anos, mas 3 anos é muito, eu queria fazer em menos. Mas eu acabei até escutando aquela mulher, ela era uma pessoa muito entendida da saúde mental, e ela falou que para eu manter minha saúde mental não podia me pressionar tanto. Mas graças a Deus não aconteceu em 3 anos, aconteceu bem menos. Acredito que a gente começou o processo, eu não lembro exatamente. 2021. E você fez a transição em 2022? 2022, isso. Exatamente. 1 ano. Exato. 1 ano e pouquinho, talvez. Então, foi 1 ano e pouquinho, não foi 3 anos. Isso. E eu consegui fazer de uma maneira estruturada e tendo resultado. Acredito que é a melhor maneira. A forma, gente, de eu dizer que eu sou extremamente grata ao Sérgio, ele sabe disso, já disse isso várias vezes, é dizer para vocês, conte com ele. Sabe, você que é empresário, e hoje eu sou empresário, eu continuo contando com ele como mentor,
Por quê? Porque a gente não sabe o caminho mesmo. Precisa de alguém pegar na nossa mão. E não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha, não é demérito você pedir ajuda. E eu sei que os homens que estão me ouvindo têm mais dificuldade para pedir ajuda. Porque o Sérgio, quem começou a jornada antes foi a Laila. Isso. E lá na minha casa também fui eu. Porque eu acho que o homem se sente menos quando ele tem que falar com... Olha, por favor, me ajuda, eu não tô sabendo. Só que eu queria dizer para vocês, às vezes, essa decisão de pedir ajuda é o que está separando você dos resultados que você precisa. Sabe, essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho de achar que eu sou capaz de tudo sozinho. Igual o homem não pede ajuda quando tá perdido com GPS, ele não tem coragem de pedir ajuda para alguém que tá passando na rua. Mulher faz isso muito fácil. Primeira coisa que eu faço, para alguém e falo, fulano, tô indo em tal lugar, você pode me ajudar? Mas às vezes é essa humildade de pedir ajuda que faz a gente avançar. E talvez o que você está precisando para sua vida é a humildade de eu preciso de ajuda. E você falando isso é interessante, quando a gente faz um curso, um treinamento, né, voltado para a vida pessoal ali, para o desenvolvimento pessoal, geralmente as nossas turmas são de 70% a 80% de mulheres para 20% a 30% de homens. Quando a gente vai falar de negócio, a gente inverte. Aí nós temos de 70% a 80% homens, de 20% a 30% de mulheres. Por quê? Né? O homem tem muito mais dificuldade, geralmente, de se abrir, né? De acreditar que precisa de ajuda. Né? Porém, quando fala de negócios, ele é mais competitivo. Ele quer vencer, né? E ali a gente tem geralmente mais homens nessas turmas voltadas para negócio. Mas isso é muito importante que você falou, Aline, porque todos nós precisamos de ajuda, né? E eu sempre preciso de alguém de fora para ter um olhar de fora, para me ajudar, me apontar a direção, me apontar o caminho. Eu mesmo estou nessa jornada hoje, eu tenho 2 profissionais que me ajudam, eu tenho ali um mentor que me ajuda do ponto de vista de marketing comercial, que me dá o caminho e a direção, também tem um coach pessoal que me ajuda também a desenvolver, tirar meus entraves internos. E é um trabalho que constante e contínuo, né? A gente precisa constantemente de ajuda, de pessoas que vão trazer novos modelos, novas visões, que vão nos questionar nossas verdades, para que a gente consiga apontar um novo caminho e uma nova direção, né? E no mundo empresarial, o que acontece? Lá atrás, se eu tivesse alguém que pegasse da minha mão, me mostrasse a quantidade de erro que eu cometi, eu teria economizado muito dinheiro. Quanto dinheiro eu perdi por fazer escolhas erradas, decisões erradas, por falta de conhecimento, por não saber realmente, né? Recentemente eu estava com um cliente e esse cliente, em um ano, ele fala, Sérgio, eu perdi R$1 milhão Nossa. em impostos, porque eu não tinha um conhecimento certo, né, em uma área da minha empresa, porque eu não tinha ninguém para me auxiliar. Se eu tivesse isso esse ano, se eu tivesse esse ano passado, eu teria economizado R$1 milhão. Então, quanto de dinheiro você pode estar perdendo? Quanto de dinheiro você já perdeu por não ter os melhores te auxiliando, te ajudando, olhando para dentro da empresa mesmo? Eu sempre brinco, né? É uma brincadeira, mas que é verdade. Como é que você vai ter resultado de Ferrari contratando piloto de Fusquinha? Como é que você vai ter uma empresa que prospera, que fatura, que tem grandes resultados, contratando profissionais mal qualificados, profissionais que às vezes não têm a bagagem, a experiência que você precisa? Eu sei que todo mundo tem uma curva de aprendizagem, mas tem empresas que têm capacidade financeira, têm capacidade de pagamento e ela não contrata bons profissionais pela escassez do dono. Sim. Quem está ali em cima tem uma escassez muito grande, não quer pagar pouco, mas vai ter resultado de profissionais realmente que ganham pouco, que estão começando a carreira, que estão aprendendo ali, né? Então, se você quer ter grandes resultados, contrate os melhores para a sua empresa. Os melhores que você puder pagar. Pague pelo menos 30% acima da média de mercado. Eu tenho certeza que a tua empresa vai ser atrativa e que você vai ter pessoas ali qualificadas para poder também te mostrar o caminho e a direção. Porque no processo empresarial, nessa transição, é importantíssimo a pessoa entender a diferença entre CPF e CNPJ. Uma coisa é o seu CPF. Eu trabalhar dentro de uma empresa onde tem toda uma estrutura para eu poder fazer o meu trabalho. Outra coisa é eu ser um CNPJ. E agora eu estar à frente dessa empresa e eu que tenho que apontar o caminho, a direção, montar os processos, contratar, treinar, recrutar, a figura muda. Completamente. E é aí que muitas vezes as dificuldades aparecem. Hoje, como um dos trabalhos que eu faço é de consultoria para grandes empresas, e tem um cliente meu, o Rafael, que ele fala sempre que o melhor investimento é em si mesmo. Ele é investidor também. Ele sempre coloca lá no Instagram dele que o melhor investimento que você pode fazer
é em você mesmo. Então, empresário também que está nos ouvindo, às vezes quer investir na fachada, quer investir na estrutura física da empresa, quer investir numa máquina de 3 milhões de reais, mas nunca pagou um custo de R$ 1.000 para fazer. E aí, Sérgio, não tem resultado. Exatamente. Não tem resultado por quê? Eu não estou dizendo que você não possa investir na máquina de 3 milhões, que você não possa investir numa fachada maravilhosa, mas a primeira coisa que você tem que investir na sua empresa, já que ela depende tanto de você, você é o cabeça ali, é quem vai direcionar, é você mesmo. Eu sempre falo, quando a gente faz investimento na gente mesmo, o nosso ROI, ele é ad eterno, né? O que é ROI? Retorno sobre o meu investimento. Então eu peguei, investi num conhecimento. Esse conhecimento, ele se pagou, vamos dizer, nos primeiros meses, no primeiro ano, dali para frente é lucro. Não vai ter negócio mais rentável do que esse. Não vai ter investimento mais rentável do que esse. E realmente tem muita gente investindo em equipamento, em ambiente, investindo em N coisas e não investe em si. Porque o homem padece por falta de conhecimento. E com conhecimento certo, empresário, quanto que a tua empresa pode avançar? Se você tiver o conhecimento sobre negócio, sobre visão de negócio, estratégia, o conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre gestão de maneira geral, quanto que a tua empresa pode avançar, crescer, né? Então o conhecimento, ele é essencial, é o melhor investimento que você pode fazer, investimento em você. Investimento em você. Esse é o investimento que garante retorno para o resto da sua vida. Uma vez investido um conhecimento aprendido, ele vai ser multiplicado ao longo da sua vida. A minha mãe sempre disse, essa é uma crença que eu tenho, excelente, que a minha mãe plantou. Mãe, muito obrigada, a senhora arrasou nessa crença, que ela sempre falava assim, conhecimento ninguém rouba. Então um ouro alguém pode te roubar, um colar de ouro, uma casa, até empresa alguém pode ir lá e te roubar. Mas o conhecimento ninguém tira da gente. E quando a gente investe na gente, investe conhecimento, é igual o Sérgio falou aqui, é ad eterno. Tá ali, a partir dali é só retorno. Exatamente. Ali plantou uma semente, aquela semente só vai crescer. Só, gente, que às vezes também eu vejo empresários e pessoas também, não são empresários, mas pessoas que investem em um curso na vida e acham que fez muito. Nossa, eu fiz faculdade. O Sérgio fez faculdade, fez engenharia, estudou no Cefet, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, não sei quantas. E aí? E se eu tivesse me apegado a isso e não aprendido mais nada nessa vida? Eu estaria lá atrás, porque o conhecimento que a gente tem nos trouxe até aqui. Mas para o próximo nível é outro conhecimento que é necessário. Exatamente, né? E numa era tecnológica, numa era onde tudo muda muito rápido, né? Agora, com o advento da inteligência artificial, se a gente não estiver constantemente aprendendo, reaprendendo novos conhecimentos, mudando a gente mesmo, né? Já era, já ficou para trás, já está obsoleto. Né? Tem certos negócios que já estão mortos, as pessoas não entenderam isso, mas dentro de pouco tempo já não vai existir mais. Então eu preciso estar o tempo inteiro em movimento, em aprender novas habilidades, novos conhecimentos, né? Em mudar a minha mentalidade. Como a Aline falou, o conhecimento ninguém vai te roubar. Uma vez que você adquirir esse conhecimento, que você adquirir essa mentalidade, é isso que vai fazer você prosperar, não importa a tua área de atuação. E com essa tecnologia, com esse mercado cada vez mais mutável, eu tenho que aprender e reaprender. E aprender a reaprender o tempo inteiro. Quando apresentavam as 10 maiores empresas listadas na Bolsa Americana, a cada década, né, havia pequenos movimentos. Sim. Nos últimos anos, os movimentos vêm acontecendo. Até então, início dos anos 2000, as maiores empresas eram geralmente bancos e empresas do ramo petrolífero, né? Depois passaram a ser empresas de tecnologia. Nos últimos 10 anos, aquelas empresas que já estavam no topo já não estão mais. Por quê? Essa mudança acontece muito rápido, cada vez mais rápido. Vamos pensar o seguinte, vamos olhar para o mercado de trabalho. Vamos pensar um datilógrafo, que há 20 anos era uma profissão ainda, você fazia curso de datilografia, porque tinha mercado, tinha demanda. Hoje, com a inteligência artificial, acabou. Locução, eu estava com uma aluna antes de ontem, e ela falando, eu fui procurar um locutor para gravar um vídeo, ele cobrou um valor alto, eu fui lá, achei um aplicativo, inteligência artificial fez a locução perfeita, paguei um valor barato, irrisório, e ele fez a locução para mim. Quantas profissões vão ser eliminadas com a inteligência artificial? E se as pessoas não mudarem, né, não mudarem a sua mentalidade, não se atualizarem, não buscarem novos conhecimentos, elas vão continuar engessadas em mercados que já não vão existir mais em pouco tempo. Vamos pensar quem estava no mercado de fotografia. Hoje praticamente inexiste, são poucas empresas mais de nicho. Inexiste.
né? Celular faz tudo, né? Exatamente. Até eu estava com alunos que são da área de provedores de internet. E eles falaram assim, o nosso negócio, nós enxergamos um horizonte até 5 anos. Depois a gente já não sabe se ele vai existir. Então a gente já tem que buscar novos negócios, porque em 5 anos... Pode acabar. Pode acabar, porque estão colocando cada vez mais satélites em volta da Terra. Então a internet ela pode estar disponível, às vezes até gratuita, porque eles vão te vender outras coisas através de seus dados. Então esse mercado talvez não vai existir. Então eles já têm a consciência que eles têm que buscar novos negócios para que eles possam continuar no mercado. E isso está mudando muito rápido. Eu queria até para a gente finalizar, que o tempo passa aqui muito rápido, queria falar uma coisa que você disse, é muito importante. Até água parada dá bicho. Até água parada dá bicho. Você, de maneira nenhuma, pode ficar parado. Você tem que ficar no constante fluxo. Fluxo de mudança, fluxo de conhecimento, fluxo de aprender coisas novas. Porque se parar, meu amigo, aí deu bicho. É que nem andar de bicicleta, se parar, cai. Né? Se parar, cai. Exatamente. Começou no fluxo, exatamente. Continua nele, como se fosse um rio mesmo te levando para o desenvolvimento, aprender coisas novas. Eu acredito que talvez a chave para a gente fechar aqui sobre transição de carreira, primeiro é autoconhecimento. Perfeito. Autoconhecimento. É olhar para dentro, sempre olhar para dentro. Se acontece, se tem algum indicador fora que algo não está bem, olha para dentro. Sempre vai ter algo dentro de você. Eu lido com pessoas todos os dias, né? Atendi pessoas dos mais variados ramos, de todos os tipos, todas as classes sociais. E eu falo o seguinte, sempre que acontece um problema fora de você, seja aparentemente externo, é porque tem algo errado dentro de você. E enquanto eu não alinhar, não ajustar, eu não consigo mudar. Eu sempre falo com o empresário, quando eu vou trabalhar com ele, que antes de eu tratar a empresa, eu trato o empresário. O primeiro passo é eu alinhar o empresário, entender o que é que está ali dentro, né? Travando, atrapalhando o seu crescimento, para que depois a gente possa olhar para fora. Eu acredito que talvez o que fez eu dar certo sendo uma jovem empresária foi justamente que eu comecei por mim. Então a maioria das pessoas começam pela empresa, eu comecei pela Aline. A Aline primeiro foi cuidada, foi tratada, está sendo. Gente, não quer dizer que eu fiz um processo que todas as minhas crenças, não. O que eu disse sobre não ficar parada é verdadeiro para mim também. Eu preciso continuar em constante desenvolvimento, porque mexe e vira, a gente descobre uma coisa que ainda precisa ser realinhada, precisa ser ressignificada. Mas eu primeiro tratei eu, para depois ir montar uma empresa. E eu vejo o contrário, as pessoas vão no ímpeto de montar uma empresa para depois cuidar delas. E aí acaba que muita coisa fica errada, às vezes até falha a empresa. Aline, quem falha a empresa? Foi o dono. Exatamente, é um empresário. É sempre, claro que tem um conjunto de fatores, mas é algo que está mais dentro do que fora. É algo muito mais ligado às suas crenças, aos seus valores, ao seu histórico de vida do que ao conhecimento em si. Não que o conhecimento não seja importante, porque ele é importantíssimo, mas uma coisa leva a outra, né? Quantas pessoas que você conhece que têm excelentes formações, pós-graduações, mestrado, doutorado, não tem resultado nenhum? E quantas pessoas que têm a formação da vida e que têm grandes resultados? Então tem que olhar o que essa pessoa tem dentro que essa outra não tem. Eu vou entender o que é a sua inteligência emocional, os bons programas mentais, né? Liderança, comunicação. Capacidade dela se conectar com os outros e consigo mesmo. Então tudo isso eu tenho que olhar para que eu possa saber para onde que aquela pessoa está caminhando. Se eu olhar para dentro e ver que aquela pessoa ela tem bons programas mentais, eu sei que ela já vai prosperar. Né? E é tão interessante que nas pequenas palavras do dia a dia a gente consegue perceber o quanto que a maioria das pessoas são programadas para permanecerem onde elas estão, né? Para não alcançarem o sucesso, para não crescerem, para continuar onde está. Pequenos programas. Eu estava dando treinamento e eu falei sobre um caso do empresário, que ele falou que tinha tido um problema pessoal e isso tinha afetado a empresa dele. E esse cara, ele ganhava R$700 mil por mês. Ele falou, Sérgio, entre prolabore e lucro, eu tirava por volta de R$700 mil por mês. Aconteceram diversos problemas, nos últimos 2 anos, hoje eu consigo tirar no máximo 200 mil. E eu falei isso e um aluno falou assim, nossa, mas deve pagar muito imposto, né? Então, olha só, a pessoa está programada para continuar ganhando o quê? Pouco. Porque ela vai pagar pouco imposto, ali ela vai ter menos trabalho, menos dor de cabeça. Então, a esmagadora maioria das pessoas, quando estão fazendo essa transição, principalmente para o mercado empresarial, elas continuam pensando como CLT. E eu falo, enquanto você não vestir a identidade de empresário, porque é uma identidade, tá? Você ser empresário é uma identidade, quando você não mudar essa identidade, você vai continuar se vendo como funcionário da sua empresa.
Exatamente. E um medo que as pessoas têm, inclusive, é de ter time, é de contratar. E aí eu vejo que as pessoas não crescem por quê? Não crescem porque não tem time, não crescem porque não tem gente preparada para trabalhar junto, porque tem uma Exatamente. crença que funcionário dá trabalho, Isso. crença que funcionário é um custo muito alto. Exatamente. Tem as pessoas que foram criadas que ouviram a seguinte frase: olha, só confie na família, tá, filho? Você não pode confiar nos outros, tá? A família que é confiável. Seus amigos são a família. E é que a pessoa olha para aquilo, aprende aquilo e ela desconfia de todo mundo que não é da família. Quando ela monta uma empresa, ela tem dificuldade de confiar nos outros, de contratar os outros. Por quê? Porque os outros não são confiáveis. Um programa que foi instalado lá atrás e ela geralmente não consegue crescer por desconfiança. Disso. E é engraçado, só pra gente fechar, eu sei que vai ficando bom assim, e aí quer continuar, mas uma das coisas que geram clima tóxico na empresa é a desconfiança. Então, quando a gente vai analisar uma empresa que tem um clima tóxico, aquele clima pesado, que os funcionários saem, não tem uma alta rotatividade, não tem uma boa saúde mental, quando vai ver a raiz, a desconfiança. A desconfiança gera no outro uma insegurança enorme, e às vezes a raiz da desconfiança é justamente isso, que eu não posso confiar em ninguém, a não ser em eu mesmo ou na minha família, né, Sérgio? Exatamente. E aí a empresa não consegue crescer. O empresário, ele foi muitas vezes programado, ele cresceu com a cabeça de funcionário, não é? Filho, busca estabilidade. Filho, não confie nas pessoas. Olha, é muito melhor um passarinho na mão do que dois voando. E ele ouviu aquilo ali e ele toma aquilo como verdade e permanece no lugar que ele está para que ele não arrisque, né? Tem até uma história, né, acho que eu já te contei, que dois passarinhos estavam conversando. Um estava dentro da gaiola e o outro estava fora da gaiola. E aí o passarinho que estava dentro da gaiola, ele olhou para o que estava fora e falou: nossa, que legal, você é livre, não é? Como é que é viver aí fora? Aí ele falou assim: nossa, é muito bom, mas o alpiste tem seu valor. Ou seja, aquela comidinha ali que está no teu bico, todos os dias, tem seu valor. Né? Então isso mostra a crença de que se eu tiver liberdade, pode ser que falte algo para mim e é melhor eu ter aquilo certo, porque aquilo tem muito valor. Pois é. E fechando com essa frase, nós vamos finalizar aqui nosso podcast. Sérgio, muito obrigado por você ter vindo. Espero que você seja nosso convidado outras vezes para a gente falar de mais temas, que foi muito legal aqui. Agradeço todo mundo que nos assistiu, muito obrigada. Lembra de curtir, comentar e indicar esse vídeo para outras pessoas. E se inscrever no canal também vai ser muito importante para nós. Sérgio, despede do pessoal, por favor. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre uma alegria poder compartilhar de alguma forma, ajudar outras pessoas a poderem também fazer esse movimento, que nosso conhecimento possa ajudar você a crescer, a prosperar e alcançar os seus sonhos mais íntimos. Ótimo. E lembra disso. Desbloqueie sua mente. Com certeza você vai conseguir excelentes resultados na sua vida que talvez você ainda nem imagine. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.